Então, a gente vai dar início agora ao terceiro painel da conferência. O painel é intitulado Governança da Segurança Pública. Como melhorar a qualidade do gasto público e a gestão por resultados. Então, a gente vai ter aqui as exposições da Carolina Ricardo, do Instituto Sou da Paz, do Rodrigo Serrano, do BID, e o debate, os comentários do Arthur Trindade, da Universidade de Brasília. Tá? Então, a gente vai ter 20 minutos para cada exposição, 20 minutos para o debate do Arthur, né, para os comentários do Arthur, e em seguida a gente faz uma ou duas rodadas de perguntas. Tudo bem? Legal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Bom, eu vou falar sobre a questão da qualidade, uma pesquisa que o banco, que o BID está fazendo na área da qualidade do gasto público em segurança a nível regional, mas eu tentei também trazer algumas coisas que sejam relevantes para o Brasil, né? Então, deixa eu ver os 20 minutos. Então, todos sabem que na região o crime e violência é um dos principais desafios que a maioria dos países tem, né? Tem que ver com essas são as taxas regionais da América Latina comparadas com as outras regiões. Esses são os custos da região e das sub-regiões. E também os que se traduz em uma prioridade pelos cidadãos da região, como a segurança é uma das maiores, a principal preocupação a partir de 2010, aquela linha laranja, né, que passa a ser a principal preocupação dos cidadãos da região. Aí, em resposta a isso, os governos têm aumentado o gasto em segurança, né? É aproximadamente um 34% entre 2008 e 2015, é aquela linha roxa, né? Dá para ver o aumento no gasto per capita. São 10 países que a gente pegou lá. Mais ou menos passando de $196 per capita a 262 para esses 10 países. E estes são os 10 países, um índice, né, com base em 2008, que dá para perceber que todos os países aumentaram. Aquele vermelho bem grosso é o Brasil, que aumentou 20% nesse período. Este só Brasil é um período mais longo, de 2004 a 2015, e aí o aumento foi de 50% no per capita, mas se olha a linha laranja, que é a porcentagem que a segurança tem no orçamento público, dá para perceber que 2009 a 2015 tem uma queda de 6% a 4,8%, né? Então, tem diferentes fatores que influenciaram esse aumento nos países da região. Esta é uma descomposição fatorial que a gente fez para tentar ver as influências de três fatores, principalmente. Aí tem os 10 países, e a questão seria ver qual é a influência que tem a priorização setorial, que quer dizer qual é o peso que tem o orçamento em segurança dentro do orçamento geral, que são as barras azuis. Qual é a influência que teve a expansão do gasto público em geral, que são as barras laranjas, e a expansão do PIB, né, que são as barras cinzas. E aí na direita tem o Brasil. E aí pode-se perceber que o aumento no per capita foi 12%. Eu falei que era 20%, mas isso é o orçamento, o aumento do orçamento, mas per capita foi 12%, e fundamentalmente esteve relacionado com a expansão do gasto e da economia, mas não com, na verdade, o peso do setor dentro do orçamento teve uma queda.
Só Brasil e a Nicarágua, que dá para perceber que são os únicos países, os 10, onde, mesmo que o orçamento aumentou, a percentagem dentro do orçamento público, em geral, teve uma queda, né? E aí a gente sempre tem a pergunta, bom, qual é o impacto que esse aumento no orçamento tem no que a gente tem interesse, né? que é a redução da criminalidade. E, na verdade, não fica bastante... Não é claro, não tem uma correlação clara. Aí tem na direita... A gente o que fez foi uma estandarização, uma normalização dos incrementos do gasto no período 2010 a 2012 e o incremento normalizado da população vitimizada na esquerda e na taxa de homicídios na direita no 2012 e 2014. E tem basicamente que o Brasil, por exemplo, evidenciou um incremento de seu gasto por debaixo da média. O número 0 é o que divide se está por cima ou por embaixo da média dos países. O Brasil teve um incremento do seu gasto por debaixo da média e uma evolução negativa respeito à taxa de homicídio e à população vitimizada, né? Só, por exemplo, se a gente olha o quadro da direita, eu não sei se com isto dá para... Aí tem o Brasil, né? Que é o único, junto com a Guatemala, que teve um aumento por embaixo da média do gasto e um aumento dos homicídios por cima da média, né? Então, isso eu acho uma questão preocupante. Aí tem sempre o problema principal com esses estudos é a questão da endogeneidade, né? Que você não sabe o que é que está pulando que na relação entre o gasto e o aumento, mudança no gasto e mudança nas taxas criminais. Mas temos uma pesquisadora dentro do grupo, que está aqui, a Camila Gomes, que ela fez um estudo bem interessante, onde ela conseguiu instrumentalizar umas variáveis para tentar isolar o efeito do aumento do orçamento. A nível estadual, ela pegou os orçamentos de as 27 entidades federativas por mais de 12 anos e ela conseguiu analisar que um aumento, o resultado que o achado foi que um aumento de R$10 no gasto per capita anual em segurança pública estaria associado a uma redução de 0,6 na taxa de homicídios por 100.000 habitantes. O que é bem interessante e provavelmente tem que ver com os baixos níveis de investimento em Brasil em segurança, né? Que mesmo que não mude a tecnologia, mesmo que não mude o que a polícia está fazendo, só um aumento do orçamento já, em geral, na média, dá para ter um efeito, provavelmente por maior policiamento ostensivo, mas eu acho um achado interessante. E para o banco, esta questão do orçamento, da qualidade do gasto, é uma prioridade bem grande, porque nós o que percebemos é que talvez seja um dos temas que são mais importantes para a região e sobre os que a gente sabe menos, né? Por exemplo, a gente não sabe quanto se gasta, não tem, e em que se gasta. Na maioria dos países tem que ver com os problemas das contas públicas e
mas a diferença de outros, e com a natureza do setor que está tão multissetorial, mas, então, a gente está montando um programa no BID de melhoria da qualidade do gasto público, e um dos primeiros esforços foi este de fazer uma análise que ainda a gente está fazendo. Estes são alguns resultados preliminares, mas que a ideia é continuar com análises e também com assistência técnica para os países nessa área, né? Então, quando, por exemplo, se a gente quer contestar quanto que se gasta na região e em que, este é um primeiro esforço, onde aqui tem os resultados para... a gente pegou as linhas verdes são da região da América Latina, as azuis dos países da OECD. E aí dá para perceber, por exemplo, que o gasto per capita na América Latina e no Brasil é a metade do que os países da OECD gastam, né? E que são países que têm um problema muito menos grave. Então, eles têm um problema de criminalidade muito menos sério, mas gastam o dobro que nós, em termos per capita, em termos de segurança. Eles podem fazer isso porque são mais ricos, né? Então, mas é uma questão para que talvez também está apontando a ideia de que a região tem que investir mais. Este é para tentar começar a responder a pergunta de em que se gasta, principalmente em polícia, né? 60% mais ou menos na média na América Latina e nos países da OCDE é parecido. Tem diferenças na área de justiça, que a região gasta muito mais que os países da OCDE e menos um pouco menos na área de prisões. Também, quando se olha o período 2008-2015, o maior aumento foi em polícia, em termos absolutos, mas em termos relativos foi prisões. E esta é a data para o Brasil. E aí dá, por exemplo, para perceber que o azul é a polícia, o laranja é justiça, e o cinza é prisões e amarelos outros, né? Dá para perceber aí nesse período, nesse 2004-2015, que aumentou um pouco em polícia, teve uma queda na área de justiça. Na verdade, estes dados de justiça são calculando só 30%. A gente tenta se aproximar ao que seria a justiça criminal, então é só 30% do orçamento da justiça, né? Porque um dos problemas que tem esses dados é que os governos em geral não diferenciam o que vai para a justiça criminal da justiça administrativa, laboral, comercial. Então, é uma estimativa. E na área de prisões, mesmo que aumentou no período, segue sendo a metade do que a região gasta em prisões, e que são 4,1 contra 8,7 e 9,9 da OECD, né? Então, está claro o problema de desinvestimento que tem nesse setor. A maioria do gasto em remunerações, aí tem na parte de cima para todos os setores, para prisões, justiça e polícia, mais ou menos são cerca de 80% no caso do Brasil, que é mais ou menos como está a mediana da região. E embaixo dá para perceber a diferença que tem, por exemplo, que no caso do Brasil, que está aqui,
que tem o azul é o total, o vermelho é polícia e o verde é justiça, né? Então, se gasta muito mais em remunerações em justiça que em polícia. São como 20% mais. 20 pontos percentuais mais. Mas o principal argumento da gente é que não só se precisa gastar mais, mas fundamentalmente, antes de gastar mais, precisa aprender a gastar melhor, né? E aí só queria deixar 3 princípios e três sugestões que vão muito na linha do que também o Daniel falou antes, né? De manhã. Bom, os 3 princípios são um gasto mais inteligente na segurança seria um gasto mais preventivo e menos reativo, um gasto mais focalizado e menos universal e um gasto mais informado pela evidência científica e menos pelo achismo, né? Esses seriam os 3 princípios gerais. A questão do gasto na prevenção é muito difícil medir o quanto é que se está gastando em políticas preventivas, mas eu acho que teria que ser um dos focos da pesquisa e do diálogo com o governo. Como é que a gente pode melhorar as contas públicas para ter um dado mais apurado do quanto, se a gente sabe que a prevenção é tão importante, que são os investimentos que tenham maior custo-efetividade, como é que a gente consegue saber melhor quanto é que se está investindo, não só na área de prevenção social, mas prevenção policial, prevenção através do judiciário, o papel preventivo do sistema penitenciário. Nós tentamos, um pouco doidos, tentamos muitos meses tirar algum dado da área de medir quanto é que se estava gastando. Bom, Chile, mais ou menos, o único que conseguimos foi fazer em prevenção social, 10% do orçamento da área de segurança e justiça vai para a prevenção social. Em El Salvador, só 3%. Mas, em geral, a gente sabe que é pouco, mesmo que não conseguimos medir o gasto na prevenção policial e na área judiciária e penitenciária, qualquer pessoa que conhece a região e que trabalhou sabe que em geral é muito mais a ênfase na questão reativa e punitiva que na parte preventiva, né? Mas eu acho que este é um dos desafios que a gente teria que trabalhar. O segundo princípio para mim, talvez, bom, os 3 são muito importantes, mas este talvez é o que mais fácil de operacionalizar, que é a questão da focalização, né? Nós, quantos? Uau, tá, sim. Então, mais focalizado, a gente sabe que está muito concentrado não só o crime e o risco dos delitos, não só a nível de ruas, a nível espacial, mas também a nível de pessoas, tanto ofensores, infratores, como vítimas, né? Este é um estudo, uma revisão sistemática de 42 estudos de concentração delitiva, que achou que 10% das ruas concentra 64% do crime, tem outros também que 5% das ruas, 50% do crime, 10% da população é responsável por 65% do crime e 10% da população é vítima de 74% do crime. Então, isso é muito óbvio desde a questão da política pública que tem que focar aí, né, para ter um resultado mais efetivo. Este é um pouco na linha do que o Daniel fez uma explicação muito clara da importância de ter o princípio da custo-efetividade quando se desenha política pública, né? Este é um resumo de algumas experiências, alguns tipos de intervenções, a evidência que tem na prevenção primária, secundária, terciária,
por exemplo, em amarelo eu ressaltei o custo-benefício, não? Tem todas as intervenções, tem por cada real que se investe, o retorno para a sociedade é de 3%, vai, ou chega até 37%, nas terapias cognitivo-comportamental para adolescentes. Então, e tem também alguns outros que têm retornos negativos e que são muito populares, infelizmente. Então, isso eu acho que bastante claro. E eu acharia que estes 3 princípios teriam que ir junto com a gestão por resultados, que é o que a Carolina vai falar, mas que seria bom de incorporar, operacionalizar estes princípios. E a gente está tentando fazer isso mesmo, né? Como se operacionaliza em um questionário, se o orçamento e o gasto está orientado desse jeito. Os 3 oportunidades, muito rápido, acho que não vai ser nada muito revolucionário que vou dizer. Na área da polícia, não vou falar da área da prevenção, porque eu acho que no painel anterior já se falou muito da prevenção social, então, mas na área de polícia tem muito claro que o tipo de policiamento é baseado na evidência que é o que as polícias modernas estão tentando promover, tanto o policiamento orientado à solução de problemas, pela inteligência, os hotspots, e queria dizer que, mesmo que a maioria da evidência vem dos países mais desenvolvidos, bom, para o BID, dos focos do trabalho é promover avaliações de impacto, adaptar essas intervenções que funcionaram em outros países, trabalhar com os governos para adaptar, por exemplo, no Brasil, no Uruguai, naquele caso, e avaliar. Talvez não dá certo, mas é um bom começo se funciona em outro local e tem uma evidência robusta de que funciona. Aí, por exemplo, no Uruguai, o BID acompanhou muito perto o programa de policiamento de hotspots e fizemos avaliação de impacto com a University College of London e achamos 22% de queda nos roubos violentos, que era o objetivo do programa, e não teve deslocamento, que sempre a preocupação com este tipo de programas. Agora a gente está falando no Rio, com o Instituto de Segurança Pública, de fazer também piloto, por exemplo, primeiro piloto lá. Bom, isto é uma discussão grande, né? Mas não vou... A segunda, isso é óbvio também para vocês, né? A questão da focalização na presença dos criminais mais prolíficos. Na esquerda, não sei se dá para perceber, eu acho um pouco pequeno, mas é a porcentagem de impunidade dos países do mundo, não sei, 50 países, eu acho que pegamos lá. Não está o Brasil, porque não tem estatística para o Brasil. As únicas estatísticas para o Brasil que eu achei são do trabalho de Sou da Paz, que mostra a heterogeneidade que se tem nos 6 estados, né? Alguns mais ou menos no patamar na mídia mundial, outros muito por embaixo. E o terceiro é a questão das alternativas ao encarceramento. Esta é uma projeção que a gente fez daqui a 2030, na esquerda para a região da América Latina, na direita para o Brasil. Se a gente pegar o dado de 2014, o Brasil tem a metade da população prisional da região, né? 622 mil, 1,2 milhões de presos na região. Aí, se a gente faz uma projeção linear e uma exponencial, dá para perceber que no Brasil, daqui aos próximos 15 anos, pode aumentar de 2 a... pode aumentar a população, está na esquerda, de 400 mil a 1.400.000 presos, o que, em termos de dinheiro, significa entre 2 a 7 bilhões mais de dólares daqui nos próximos 15 anos.
Isso sem contar os investimentos em infraestrutura, né? Então, e sem dizer que as condições do atendimento prisional agora no Brasil deixa muito a desejar, né? Então, isso é uma só com os níveis atuais. Uma das iniciativas que a gente acha interessante na questão das alternativas ao encarceramento, os tribunais de tratamento de drogas. Tem uma evidência muito forte a nível mundial, aí tem uma meta-análise de 72 estudos, que na média gera uma queda de 25% na reincidência delitual. Na América Latina, o BIGI fez o primeiro estudo de avaliação de impacto com a Fundação Paz Cidadã do Chile. O Chile tem programa que começou em 2004 e foi avançando gradualmente no país. A gente fez uma avaliação quase experimental e achou uma redução na reincidência entre 8,7 e 7,8 pontos percentuais, um ano de acompanhamento. Então, eu acho que isto é uma esperançador, né? que pode ser parte do repertório, especialmente isto serve para aquele primário, aquele pessoa que comete um delito mais por o efeito das drogas que por ter uma mentalidade antissocial, criminosa, né? E que esta é uma alternativa interessante e custo-eficiente para o Estado. E, finalmente, eu queria fechar com, para mim, o que mais, o desafio é que muitas das reformas que, bom, a gente tem muitas outras sugestões no livro que a gente está escrevendo, mas que vai contra da pressão punitiva que tem na região, né? Esse é os dados do LAPOP e dá para perceber que de 2012 a 2014 o gap punitivo, né, a diferença entre aqueles que dizem que a solução para o crime é mais prevenção ou mais punição, aumentou de 10 a 25%, né? 25 pontos percentuais, desculpe. No 2012, 47% diziam que precisava mais punição, no 2014 são 55%, e em 2012 eram 37% que falavam que mais importante era a prevenção, teve uma queda de 7 pontos percentuais. E aí a proposta seria de como enfrentar esse desafio, apoiar a construção de discursos públicos que promovam um gasto mais preventivo, focalizado e informado. E para isso, eu acho que tem uma experiência muito interessante nos Estados Unidos, mas também em outros países, de investir em alianças, movimentos sociais, cívicos, acadêmicos, que podem ser porta-vozes efetivos desse discurso, né? Nos Estados Unidos tem o movimento Smart on Crime, que foi chave no processo na mudança, naquele processo de encarceramento, super encarceramento que vinha tendo os Estados Unidos. E teve uma aliança das pessoas de direita e de esquerda, e foi muito pragmático em mobilizar argumentos fiscais, por exemplo, que tem da custo-efetividade, que tem uma ressonância muito forte com pessoas que, em geral, são mais favoráveis à punição, mas se se apresenta informação sobre a baixa efetividade e a custo-efetividade da punição, em alguns casos, mudam sua visão. Então, acho que esse é um pouco o desafio para o Brasil. Para mim, o caso que eu mesmo
se está citando no trabalho do fórum, né? Porque eu acho que o fórum, para mim, é um exemplo de um ator que está tentando trazer gerar uma discussão, um debate na sociedade brasileira acerca de como ter melhores políticas públicas na área de segurança. Eu acho que espero que a gente consiga avançar, né? Então é isso. Obrigado, viu? Não é esse, espera aí. Esse. Deixa eu pegar esse microfone aqui para eu falar daqui. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite do BID, do Banco Mundial e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência na gestão por resultados na segurança pública. O Instituto Sou da Paz é uma organização não governamental com sede em São Paulo, que tem como missão contribuir para políticas públicas de segurança. E, aproximadamente, há cerca de 5 anos, a gente começou a trabalhar com mais força, em parceria com governos estaduais, para desenvolver e contribuir para políticas orientadas por resultados na segurança pública. E a gente trabalhou no governo do Rio de Janeiro, em 2012, um pedacinho do Sistema Integrado de Metas, que foi implantado lá e que hoje, infelizmente, está muito enfraquecido, e acompanhou de perto a implantação do modelo de bonificação por resultados aqui no estado de São Paulo. E, a partir daí, a gente organizou alguns aprendizados, entendendo que esse é um modelo que tem muito potencial. Ele não é a salvação para a segurança pública, mas ele é um caminho bastante importante. Eu acho que muitas das falas, principalmente na parte da manhã, trataram disso, tanto o Renato quanto o Daniel. É um caminho incremental, quer dizer, não necessita de reformas profundas, e ainda que a gente precise de reformas profundas na segurança, há muito o que fazer. E aí, enfim, o pedido foi para que a gente trouxesse esse material que a gente construiu em 2016, 2017, que fez um balanço de experiências de gestão para resultados na segurança pública em 8 estados brasileiros. A gente, na verdade, reuniu gestores desses 8 estados para, a partir de grupos de trabalho orientados, discutir questões específicas desses programas para tentar extrair aprendizados e recomendações para auxiliar os gestores no desenvolvimento desse tipo de programa. E, desde então, a gente vem trabalhando, eu vou contar um pouquinho mais para frente, em alguns desses aprendizados que nos parece um caminho acertado para a gente qualificar e avançar na consolidação dos modelos de gestão para resultados junto aos governos estaduais em São Paulo, no Brasil. Acho que a primeira coisa que vale apresentar para vocês é o que significa, quais são os aspectos comuns dessas políticas, do que a gente está falando quando a gente trata de gestão para resultados, né? Tanto o Pacto pela Vida em Pernambuco, quanto o Viva Brasília no DF, o Programa de Gestão por Desempenho em Alagoas, o Pacto, o Ceará Pacífico em Defesa da Vida no Ceará, o Sistema de Bonificação por Resultados em São Paulo, as 2 experiências de Minas, que são uma das mais antigas, né, o IGESP, o Acordo por Resultados, o Sistema Integrado de Metas no Rio e o Plano de Enfrentamento à Violência no Espírito Santo, que já se chamou Estado Presente, né, há alguns anos, quanto o atual Programa Goiás Cidadão Mais Seguro no estado de Goiás, eles têm em comum algumas dessas questões. Primeiro, o estabelecimento de objetivos e prioridades específicas. No nosso ponto de vista, dado o modelo da nossa segurança pública, o modelo policial, especialmente, em que a Polícia Civil
Civil e a Polícia Militar têm bastante autonomia e impõem para as secretarias de segurança pública um desafio de gestão e coordenação muito forte, ter sistemas de gestão para resultados que estabelecem objetivos e prioridades específicas tem se mostrado uma ferramenta importante de gestão e coordenação para as secretarias de segurança pública. Isso não é algo simples, a gente tem experiências, enfim, que acabaram terminando, não é fácil manter a sustentabilidade desse tipo de programa, mas ele tem sido uma ferramenta bastante importante de gestão para os secretários de segurança. Além disso, todos esses modelos definiram metas bastante objetivas de redução de criminalidade, metas integradas entre as diferentes forças de segurança, com uma distribuição territorial. Então, existiam metas para os estados que foram sendo desagregadas territorialmente, muitas vezes até o âmbito de uma companhia e de um distrito policial. Em alguns estados isso já acontecia há muitos anos, mas em estados em que isso começou a ser implantado junto com o modelo de gestão para resultado, teve um impacto bastante significativo, por exemplo, na integração das polícias. Além disso, todas essas experiências, por se basear em resultado, em metas bastante objetivas, de alguma forma fortaleceram os sistemas de gestão e produção da informação desses estados. Então, esse é um ganho. Eu lembro aqui em São Paulo, a gente dizia, se a gente conseguir informatizar a produção das estatísticas, já é um golaço. A gente ainda está caminhando, mas, enfim, é um exemplo para dizer o quanto um sistema de metas orientado por resultados tem um potencial de fortalecer a produção e gestão de dados e estatísticas criminais. E, por fim, todos esses modelos contaram com algum tipo de mecanismo de acompanhamento periódico, reuniões mensais, quinzenais, em que havia algum nível de liderança coordenando as reuniões. Portanto, estabelecia uma rotina de prestação de contas por parte das polícias ao líder, e, com isso, tende a gerar uma qualidade maior do trabalho policial. Além disso, alguns desses modelos, dessas experiências, também contaram com a premiação incentivo financeiro, né, o programa de remuneração variável. O Pacto pela Vida oferecia um bônus semestral, além de gratificação por apreensão de armas de fogo. O Acordo de Resultados de Minas Gerais pagava, ao final do ano, o equivalente a um salário. São Paulo também, enfim, tem um bônus trimestral. O Ceará, um bônus trimestral. E o Rio de Janeiro, o bônus semestral, que variou, vocês podem ver o valor de R$ 2.000 a R$ 13.500. A bonificação ela foi a fortaleza do programa, ao mesmo tempo que ela foi o motivo de queda do programa, e mais para frente eu falo para vocês sobre isso. E o programa de Goiás também premia por arma apreendida, e recentemente começou a implantar a premiação por mandado cumprido para esses crimes que vocês estão vendo aqui. Então, alguns desses modelos contaram com esse mecanismo de bonificação financeira. Além disso, está ruim de ler, mas é só para a gente ter uma ideia, os tipos de indicadores monitorados. Todos esses programas monitoravam indicadores finalísticos de resultado, indicadores criminais. Seja a redução de homicídios, a redução de roubos de rua, de roubos e furtos de veículos. E alguns deles incorporavam o monitoramento dos indicadores de produtividade. Isso, apreensão de armas de fogo, cumprimento de alguns mandados de prisão. E essa é uma disputa, a gente vai falar disso mais para frente, muito forte dentro do funcionamento desses modelos. Que tipo de indicador vai ser monitorado e, portanto, por que tipo de indicador o trabalho policial vai ser cobrado, ele é um campo de disputa, né? É muito comum que as forças de segurança prefiram ser cobradas e monitoradas por indicador de produtividade, por exemplo, porque é o que eu já faço rotineiramente. Então, é muito importante discutir como é feita a escolha dos indicadores e como, principalmente, balancear os dois tipos de indicadores, né, os finalísticos e os de produtividade. Além disso, uma outra característica interessante dos programas é o arranjo institucional que foi criado para gestão
dessas políticas. O Pacto pela Vida, em Pernambuco, foi gerenciado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, né? Então, é uma secretaria com poder e com uma capacidade institucional um pouco maior do que a Secretaria de Segurança, por exemplo. E como a gente vai ver mais para frente, o Pacto pela Vida trazia para a mesa ações de prevenção, trazia o Ministério Público, trazia o Poder Judiciário, e você tem, então, uma secretaria com uma capacidade de gestão mais macro no âmbito do Estado, dá mais capacidade de organizar a governança dessas diferentes instituições. Mas a maioria dos programas ela é gerida por secretarias de segurança pública. E esse é um ponto que a gente viu que faz bastante diferença. Acho que, enfim, o Arthur está aqui e a gente fala da experiência do Distrito Federal. É um desafio enorme. No caso do DF, cada uma das polícias tem status de secretaria. Então, a gente coloca na mão de uma Secretaria de Segurança, que tem o mesmo status da Polícia Civil e da Polícia Militar como secretaria, a necessidade de fazer a coordenação e a gestão dessas forças. E aí o desafio é muito maior. Então, dependendo da estrutura do Estado, vale muito a pena ou criar uma instância de coordenação específica, ou colocar uma liderança política, uma vice-governadoria, ou uma secretaria com uma capacidade de articulação maior para fazer a gestão do programa. E em Goiás também quem faz a gestão do programa é a própria Secretaria de Segurança Pública. Além disso, alguns aspectos que a gente identificou nas políticas analisadas foi a presença de apoio de consultorias, né? A gente mesmo aqui em São Paulo acompanhou o trabalho a consultoria Falcone, foi a consultoria que ajudou a montar o sistema aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, o antigo NDG. Essas mesmas consultorias, elas participaram em Alagoas, participaram em Pernambuco. E é muito interessante, porque acho que a gente fala pouco disso, mas boa parte dos modelos viveram essa experiência com essas consultorias que vêm do setor privado. Há uma série de aprendizados a partir daí. O legado desses programas vem dessa parceria, mas a gente percebe que tem uma série de limites também, né? Em geral, o modelo ele é um modelo estándar, padronizado, que é aplicado na área da educação, que é aplicado na área de segurança, que, num Estado que não tem um modelo de gestão para resultados, ele faz diferença. Mas, quando a gente entra nas especificidades da segurança pública, os desafios começam a se impor, né? Não é fácil colocar uma série de consultores de uma determinada consultoria para fazer um trabalho com um corpo de policiais, por exemplo, né? Quais são as especificidades dessa área? Então, a gente entende que, e foi a partir dessas experiências que a gente identificou novas necessidades a partir dessa intersecção consultoria do setor privado com o setor público. Além disso, algo que é comum a todos os programas, e a gente já falou aqui, não foram realizadas avaliações de impacto. Então, ainda que a gente olhe, a gente consiga fazer algum tipo de correlação em alguns estados em que houve redução de homicídios, Pernambuco é o clássico, o Espírito Santo, na época, um estado presente, agora, a gente não tem avaliação de impacto desses programas. O INSPER, o professor Sandro Cabral do INSPER, fez um exercício de fazer avaliação de impacto no Rio. Foi muito complicado, porque o programa começou a ser implementado de uma vez no Estado inteiro, mas a gente carece também aqui desse olhar de impacto, né? E acho que Minas Gerais viveu uma experiência de avaliação interessante pelo Luiz Otávio, ele é, inclusive um doutorando aqui da GV, que analisou o impacto organizacional dessas políticas, né? A diferença que fez na Polícia Militar e a diferença que fez na Polícia Civil ter um sistema de gestão orientado por resultado, e a gente vê impactos significativos e diferentes em ambas, né? Então, acho que a gente precisa avançar mais, e aí, de novo, as organizações internacionais têm um papel importante em ajudar a avaliar esse modelo de política. E a outra questão, que é fonte de um problema também,
nesses programas, os policiais são monitorados e cobrados, a política ela é pautada no dado criminal, que é produzido pelas próprias polícias. Então, mais para frente a gente vai ver os riscos e as dificuldades desse modelo, mas a gente não identificou em nenhuma das experiências auditoria sobre a produção e a gestão da informação, né? Então, acho que esse é um ponto também comum a todos os modelos, que também nos coloca um desafio, né? Como é que a gente, dentro de políticas que monitoram os resultados daqueles atores que produzem essas mesmas informações, como é que a gente constrói mecanismos de auditoria e de controle da informação para garantir que não haja desvios que são naturais e acontecem, principalmente quando há bonificação financeira, né? Então, alguns outros aspectos que a gente identificou na análise das políticas. E aí, a gente acho que entra num capítulo... Esse aqui era meu, né? Numa parte específica, além da descrição de algumas características dos programas, que são os aprendizados e as recomendações. Olhando as experiências aí nos 9 estados, né, com Goiás, a gente identifica que a presença da liderança, e isso também a gente já conversou, acho que o Daniel trouxe com bastante força de manhã, a presença da liderança politicamente envolvida, ela é fundamental. Né? Então, eu lembro, na época, a gente acompanhou o Estado Presente no Espírito Santo, a gente entrar numa reunião de trabalho em que o Renato Casagrande, na época, o governador, presidia a reunião, que acontecia mensalmente, a sala impressionantemente cheia e diversa. Né? Então, tinha representantes de municípios, tinha o Ministério Público, tinha representantes do sistema prisional, do Judiciário, a Polícia Civil, a Polícia Militar, e o papel de liderança, de cobrar e de motivar, que ele exercia ali ao mesmo tempo, era muito importante. Né? Até isso, é importante ter o governador numa reunião em que os policiais estejam presentes. Isso comunica algo muito importante, comunica a centralidade do programa. Outras experiências em que a gente tinha o secretário de Segurança participando também funcionam bem. Né? A questão é qual é o papel da liderança e o quanto ela se envolve no programa. E aí, acho que além do acompanhamento sistemático, quer dizer, ela precisa estar presente nas reuniões de prestação de contas, em que se monitora os resultados, mas a liderança precisa estar muito apropriada de um discurso. O que é o programa? Para que ele serve? Né? E nos casos em que a liderança não se apropriou, ou nos casos em que a liderança deixou de participar, eu acho que aqui a gente vive uma experiência em São Paulo, houve mudança de gestão e o programa perdeu centralidade, o programa perde força. Né? Então, o papel da liderança é muito importante. E aí, dialogando aqui com a segunda proposição, um outro ponto que a gente viu que precisa ser alvo de investimento é a comunicação. Né? Eu acho que todas as falas aqui hoje apontam essa questão da comunicação. A gente precisa falar para o mundo, a gente precisa falar mais fácil, a gente precisa falar melhor o que a gente quer, de forma mais objetiva, e isso serve aqui também. A comunicação não é perfumaria, ela é o coração do que a gente precisa trabalhar nas nossas políticas. E aí, acho que a gente viu, primeiro, é natural haver resistência por parte das polícias a esse tipo de modelo. Ninguém quer ser cobrado por resultado, ainda mais redução de crime. Minha responsabilidade vai até um certo ponto, é uma coisa tão complexa, tão multifatorial. Então, é natural ter resistência. Então, a gente precisa conseguir criar mecanismos de narrativas e de disseminação para dentro das polícias, para fazer chegar na ponta da linha, para que também aquele soldado que está fazendo uma operação específica num determinado bairro, entenda que aquilo que ele está fazendo tem relação com algo maior, com um objetivo maior. Né? E, além disso, a comunicação externa também é muito importante. Né? Acho que, na área de segurança, é sempre uma comunicação reativa. Né? Sempre que a bomba explode, o problema acontece, a gente tem que correr atrás para explicar por que aconteceu. E a segurança pública tem muita dificuldade em produzir comunicação proativa, em contar, porque ninguém quer falar, né, de segurança, porque segurança gera medo. Então, é muito importante investir em comunicação externa e em comunicação interna. E acho que uma outra questão que a gente também identificou, nas experiências em que os gestores intermediários das polícias estavam envolvidos no programa, a gente tinha maior capacidade de comunicação.
Então, pensar em mecanismos de formação, como é que você traz os comandantes regionais, os diretores de polícia civil regionais das diferentes áreas para dentro do programa, é algo importante para fortalecê-lo. Além disso, eu acho que essas duas proposições elas dialogam, né? Elas diz respeito a como é que a gente traz outros atores que não exclusivamente os atores policiais para dentro do barco, né? Então, algumas das experiências, tinha um outro quadro, eu acabei não projetando aqui, mas o Espírito Santo e Pernambuco, se eu não me engano, e Minas, em determinado período, tiveram a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário, que é um desafio para a segurança pública. Acho que o Renato mencionou isso explicitamente no SUSP. Quer dizer, a gente fala da integração entre as polícias, mas a gente não traz o MP e o Judiciário para o barco, né? Então, nos casos em que a gente teve, nos períodos em que a gente teve essa maior integração, a gente conseguiu desenvolver políticas preventivas, pensar em criar um framework de acompanhamento um pouco mais amplo, para além de exclusivamente policial, né? Era muito interessante que o acompanhamento das informações, quando havia prestação de contas sobre a quantidade de pessoas que estavam dentro do sistema prisional, a quantidade de processos, compartilhar informação foi uma forma interessante de gerar coordenação entre esses diferentes atores que têm muita autonomia, né? É muito difícil coordenar Ministério Público, por executivo para coordenar Ministério Público, Judiciário, enfim. Então, a gente precisa conseguir pensar numa integração operacional sem prejudicar a autonomia, e compartilhar informações se mostrou um caminho efetivo ali no período em que a gente teve esse tipo de coordenação. Além disso, em poucas experiências também a gente teve essa outra frente de olhar políticas sociais e de ordenamento urbano, políticas mais preventivas, né? O Estado presente, que foi a experiência do Espírito Santo, trouxe para a mesa, e aí lá era interessante também, havia uma secretaria específica, uma secretaria especial, uma secretaria extraordinária, que foi criada para gerir o programa, e aí trazia a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, se não para desenvolver programas de prevenção específico, para pelo menos alocar os seus diferentes projetos sociais para as áreas mais vulneráveis, né? Então, é muito importante, é muito rico trazer esses setores para a mesa também, embora seja mais desafiador, e a grande parte dos programas não fez esse exercício. O programa mora ainda no âmbito da integração entre as polícias, mas também o que já é um ganho bastante significativo. Além disso, o outro aprendizado importante que a gente extraiu da análise dos programas é a importância, como eu já mencionei no início, de se investir em produção e uso da estatística e da análise criminal, né? Então, acho que esse é um caminho. Acho que hoje já, ao contrário de alguns anos, mais estados têm sistemas de gestão para informação, e ele é parte importantíssima do programa. Então, foi um dos achados aí, dos aprendizados. E aí um outro aspecto bastante importante que eu já comentava com vocês no início, como é que a gente faz para calcular e para escolher as métricas e os indicadores que vão ser usados. A recomendação que a gente faz é que se comece monitorando o indicador criminal. Vamos dar um rumo para o nosso Estado? Vamos pensar quais são os crimes que a gente quer reduzir, onde é que a gente quer chegar daqui a 1, 2, 3 ou 4 anos. Monitorar esses indicadores, desagregar territorialmente, fazer chegar até o nível de companhia, de distrito policial, monitorar isso periodicamente, desenvolver ações para isso. E, com o passar do tempo, com o rodar do programa, pensar em incorporar outros indicadores. Um caso interessante, faz tempo que eu não acompanho, foi o caso do DF, que começou com um conjunto mais amplo, com pesquisa de vitimização, tentando trazer e produzir outros dados de políticas sociais, que é bastante mais ousado e, sem dúvida nenhuma, muito mais complexo para dar conta do problema. Mas, no mínimo, começar com os indicadores de criminalidade. E aí, o que a gente vê é que adotar metas já de cara, de indicadores de produtividade, então, quantidade de prisão em flagrante, quantidade de drogas apreendidas, quantidade de inquéritos instaurados, é mais complicado.
Primeiro, porque não necessariamente essas ações elas impactam na redução daquele crime que a gente quer monitorar. Né? Então, por exemplo, maior, a quantidade de prisão em flagrante de pequenos traficantes de droga não necessariamente impacta na redução de homicídios. Então, eventualmente, a gente está avaliando e até premiando uma prática que não impacta na redução criminal, no objetivo final que a gente quer. Então, esse é um campo de disputa bastante forte. O que se recomenda é que, por exemplo, o caso de Goiás, que começou a premiar, fazer o pagamento financeiro por mandado apreendido, por mandado cumprido. Então, é um mandado de homicídio, né? É um mandado, porque aí você, pelo menos, vincula o indicador operacional àquela meta finalística, aquele indicador finalístico que o Estado busca reduzir. Mas acho que isso não está solucionado, mas a gente precisa olhar com bastante cuidado. A pressão por parte das polícias, em geral, vai ser para incorporar isso como meta e, se possível, para premiar financeiramente o atingimento dessas metas. Então, é preciso calibrar muito bem e fazer um monitoramento e uma adequação bem balanceada desses indicadores. E aí, quer dizer, uma outra consequência que se encontra, que é comum de se encontrar nesse tipo de programa, são os efeitos disfuncionais. Né? Então, é isso. Eu sou monitorado para atingir determinada meta, eu estou quase atingindo a meta, mas... Vamos, né? É um exemplo clássico. Então, a meta é roubo, né? Então, eu estou atingindo a meta de roubo, eu vou registrar como furto, né? Não estou dizendo que isso necessariamente aconteça, mas o risco é grande, né? E a gente precisa desenvolver essas medidas anti-gaming, né? Essa prática disfuncional, esse efeito disfuncional, a gente chama de gaming, que é quando os atores aprendem a jogar o jogo, e é natural, em qualquer área, né? Não é só na área de segurança pública. Então, o que a gente precisa, o que é recomendável? Primeiro, de novo, a liderança ganha um papel importante, ela precisa comunicar o propósito e quais comportamentos são aceitáveis, não aceitáveis, e eventualmente valorizar os aceitáveis e punir e responsabilizar quem comete os atos não aceitáveis. Produzir e realizar auditoria de dados, né? Então, precisa ter mecanismos para acompanhar e fiscalizar o registro das informações. Transparência das estatísticas, critérios específicos para classificação de crimes, entre outros. Isso a gente não viu, com exceção de um outro esforço pontual, nenhum mecanismo de auditoria institucionalizado nesses programas. E aí, acho que só para contar, também muito rapidamente, meu tempo já acabou, talvez eu passe aí só uns 2 minutinhos, prometo que eu não passo... A gente está fazendo um trabalho agora em parceria com o Estado de Goiás. E a gente entrou para trabalhar 3 frentes específicas. Uma é justamente desenvolver mecanismos de auditoria dos dados, especialmente dos dados de armas apreendidas e de mandados cumpridos, porque é muito fácil, você apreende uma arma e paga uma bonificação por essa arma apreendida, essa arma pode voltar. Né? Então, como é que você controla? E Goiás tem um sistema bastante informatizado para poder pagar a bonificação, precisa anexar foto da arma. Né? Então, a gente está desenvolvendo um mecanismo para fazer uma varredura do registro dessa foto. É uma questão de informática que eu não vou saber, tecnologia que eu não vou saber explicar com detalhes, mas que a gente consegue, fazendo a análise desse numerinho da foto que está ali anexada, a gente consegue saber se ela está sendo usada de forma repetida ou não. Então, é um pequeno exemplo de como fazer um controle via sistema para auditar e evitar que a mesma arma seja usada para efeitos de bonificação. Né? Então, acho que esses são caminhos interessantes. Além disso, o outro ponto importante é, uma vez que a gente resolve bonificar, né, pagar, oferecer incentivos financeiros, a gente precisa ter uma série de cuidados. Né? Então, um deles é essa questão da auditoria. Né? Então, se eu sei que eu vou receber um bônus por quantidade de arma apreendida, como é que eu fiscalizo isso? Uma outra questão, em muitos programas que a gente viu, eu comentava o caso do Rio. Na época, o Rio começou a pagar, acho que R$3 mil de bonificação, e nas cerimônias de premiação, o Sérgio Cabral se empolgava, era a época do Rio que estava na bonança, e aumentava. Agora o prêmio, o bônus vai ser R$13 mil. Foi aumentando, sem nenhuma base, sem nenhum lastro de sustentabilidade financeira. E o Rio, no estado que está, enfim, mal conseguindo pagar os salários,
retirou, diminuiu significativamente a bonificação. E aí, o efeito positivo da bonificação, que é comunicar, né, a hora que o policial entende que tem dinheiro no bolso, trabalha. Não? Então, tem um efeito comunicador importante. A hora que você tira isso, o efeito é muito negativo, porque o programa foi todo baseado na questão da bonificação. Então, a escolha de incentivos, né, aqui em São Paulo a gente fazia muito essa discussão, né, não é um sistema de bonificação, ele é um sistema de gestão, de planejamento conjunto, de integração. Mas a hora que você coloca a bonificação na história, ela ganha força. Então, é possível, acho que a gente vê programas, o próprio aqui em São Paulo, apesar de atrasos no pagamento, o sistema está rodando, mas é preciso tomar bastante cuidado com a implantação de incentivos financeiros. E aí, uma outra coisa que a gente está tentando fazer em Goiás, a gente percebeu também algumas experiências aqui, e o Espírito Santo era uma delas, que incentivos não financeiros também funcionam para motivar os policiais e motivar os programas, né? Então, existem estudos, inclusive, que avaliam os fatores motivacionais dos profissionais do setor público. Fatores intrínsecos, muitas vezes, podem motivar tanto ou mais do que os fatores extrínsecos, que são os financeiros. Então, em Goiás, a gente montou, junto com a Secretaria, um portfólio de incentivos não financeiros para ser incorporado como parte do programa, que vai desde um elogio, que é um registro na ficha do policial, que a soma daqueles elogios conta ponto para promoção, até eventos e solenidades com a presença do governador, com a família do policial. Isso significa muito para esse perfil de profissional, cursos de formação. Então, também dá para pensar, e na crise brasileira financeira e fiscal, ter incentivos não financeiros pode ser uma saída interessante para motivar os profissionais nos programas. E aí, por fim, já estou mais do que estourada no meu tempo, uma das coisas que a gente percebeu é que as reuniões de acompanhamento com a presença da liderança, cobrando os resultados, tendem a funcionar melhor, mas a gente precisa qualificar isso. As equipes das secretarias que acompanham precisam ter profissionais qualificados, capazes de conduzirem uma reunião com presença de polícia civil, polícia militar, capazes de orientar os policiais, construir com os policiais formas alternativas de se trabalhar também, e oferecer ferramentas e incentivos metodológicos, porque senão os policiais eles tendem as ações operacionais tendem a ser as mesmas, né? Então, qual o papel das secretarias de segurança também para incentivar a modernização e a inovação no trabalho policial da ponta, para que seja possível, de forma mais estruturada, atingir as metas. Então, enfim, acho que, em linhas gerais, essas são algumas das recomendações e dos achados que a gente encontrou. E acho que hoje, como eu disse para vocês, não é a panaceia, acho que é um caminho importante, mas a gente tem alguns desafios, né? Como é que a gente mantém esses sistemas no caso de crise fiscal? Principalmente os sistemas que se baseiam em bonificação, que é o caso do Rio de Janeiro. Como fortalecer a capacidade de gestão das secretarias, né? O caso do DF, de Minas Gerais, em que as polícias têm status de secretaria. Como seguir com o sistema no caso de crises graves, como a gente viveu no Espírito Santo com a greve das polícias, né? Então, acho que, como ela é um modelo incremental, a gente vê que esses balanços, esses chacoalhares aí ao longo do processo de implantação das políticas enfraquece demais, né? Então, acho que a gente tem desafios importantes aí. De qualquer forma, nos parece um caminho acertado das experiências brasileiras que, de alguma forma, se mantiveram por um período maior no tempo. A gente vê que gerou ali um mecanismo bastante positivo de redução da violência e de criação de um arranjo institucional que fortaleceu a segurança pública nos estados. Então, é isso. Obrigada. Obrigado. Bem, eu vou fazer alguns comentários, não obviamente, aliás, partindo das apresentações, na ideia de complementar, trazer algumas informações
a mais, né, sobre essas questões. Primeiro, essa questão dos gastos em segurança pública, que o Rodrigo apresentou muito bem. Tá aí um dos... Tem vários, a segurança pública tem vários desafios no Brasil, no mundo, mas tem um desafio agora premente, é a questão dos gastos, né? Não é, como o Rodrigo coloca aqui, não necessariamente o aumento dos gastos leva à diminuição de homicídios, diminuição de roubos, etc. Mas, por outro lado, uma queda acentuada dos gastos gera um caos, né? Veja a situação do Rio de Janeiro hoje, com aquela crise fiscal gigante. Vários estados estão em crise fiscal, mas o Rio de Janeiro é um caso particular, onde praticamente metade, 43% da frota de viaturas da Polícia Militar do Rio de Janeiro ficaram sem rodar porque não tem recursos para manutenção e combustível, né? E aí, de fato, a situação fica muito crítica, né? Basicamente, não tem polícia nas ruas do Rio de Janeiro. Eu estou morando lá, é impressionante como não tem polícia, né? Enfim. Mas, e aí fica a grande questão. De um lado, né, como o Rodrigo mostra, houve, de fato, um aumento nos gastos em segurança pública no Brasil. A gente tem que qualificar melhor esse aumento. Esse aumento foi muito mais em função de um crescimento econômico do que um aumento setorial, né? O setor de segurança pública não teve um aumento de gastos superior ao aumento de gastos da saúde, da educação, mas houve um aumento nos gastos de segurança pública. Isso em todos os estados, na União e nos municípios. Todos esses entes federados apresentaram um aumento nos gastos, pelo menos nos últimos 10 anos, né, de 2005 a 2015. Agora, a distribuição desses gastos continua basicamente a mesma. Eu anotei aqui, em 2005, 82% dos gastos com segurança pública eram feitos pelos governadores de estado. 2005. 10 anos depois, 2015, os governadores de estado seguiam, né, respondendo por 83% dos gastos. Quer dizer, não mudou muito a distribuição desses gastos, né? A União gasta pouco, cerca de 7%, enfim, e os municípios menos ainda, né? Enfim, essa é uma grande questão, né? Não basta aumentar os gastos, mas a gente tem que mudar um pouco essa lógica dos gastos em segurança pública, né? E depois eu vou voltar a falar isso. Além disso, essa distribuição, quem é que está pagando a segurança pública no Brasil? Notadamente são os estados federados, né? Por outro lado, como a gente tem feito esse gasto? Basicamente, nós estamos gastando com pessoal, né? E custeio. Pessoal e custeio deve estar, em alguns estados, isso está em pessoal, custeio e aposentadorias. Isso, em alguns estados, responde por 90%, 95% dos gastos de segurança pública. Em outros estados, é 100% dos gastos de segurança pública. Investimentos são raros. Aqui tem um item muito curioso, que eu sempre comento aqui com os colegas, que, a despeito dos gastos da União com segurança pública serem bem menores do que os gastos dos governadores com segurança pública, os gastos da União são, fora o custeio das polícias, né, federal e rodoviária, os outros gastos são basicamente de investimentos. Então, eu fiz um levantamento em 2015. Em 2015, 22 estados da federação dependiam completamente da União para fazer investimentos em segurança pública. Por exemplo, veja o caso voltando ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a despeito, naquela época tinha um orçamento grande, ainda não tinha quebrado. A despeito de tudo aquilo, para o Rio de Janeiro comprar viaturas, fazendo o gasto mais básico, né? Precisava de recursos federais, né? Então, de um lado, os governos estaduais gastam muito, concentram esses gastos em pessoal e custeio. De outro lado, a União gasta pouco, mas o gasto da União é o gasto de investimento, né? Bom, dito isso,
tem uma outra questão muito importante, que eu acho que o Rodrigo foi no ponto certeiro. Para a gente falar da efetividade do gasto, tem um item que não dá mais para adiar. A gente tem que ter um sistema de classificação orçamentária melhor do que nós dispomos. Com o nosso sistema de classificação orçamentária da função segurança pública, não dá para fazer uma avaliação de efetividade dos gastos. Primeiro, porque a forma como cada estado, cada município e União classifica aquele gasto varia. Um gasto pode ser classificado como policiamento no Rio Grande do Sul, mas pode ser classificado como inteligência na Bahia. Né? Isso é um galho. Né? Não é muito claro isso. Isso é uma luta já antiga, não é só na área de segurança pública, mas na área de segurança pública isso se torna dramático. Essa questão das classificações é coisa que, por exemplo, a área de saúde no Brasil já superou. Né? Superou porque tem a questão do cofinanciamento. Os gastos de saúde têm que ficar muito bem definidos. Né? É uma luta por orçamento, uma luta por dinheiro do municípios e estados. Então, as regras do jogo estão muito mais bem definidas. Na área de segurança, não. Né? Talvez não estejam bem definidas, porque também não tem cofinanciamento, então não tem essa necessidade agora de ver isso. Há muito tempo, os profissionais, os gestores da área de planejamento e orçamento demandam por uma reclassificação, né, dessas categorias orçamentárias. E isso não sai, porque tem que ter um acordo e tal. Mas tem uma boa notícia. Né? Esse ano, né, pelo que eu li e soube depois, o Brasil há muito tempo pleiteia o ingresso na OCDE, não é? E agora, finalmente, parece que vai ingressar na OCDE. Um dos critérios para o ingresso na OCDE é a unificação das classificações orçamentárias. Né? Por acaso, e obviamente isso não tem nada a ver com a questão dos gastos de segurança, mas por acaso temos um efeito colateral aí. Vamos ter que adotar a classificação orçamentária da OCDE para os gastos com segurança pública e outras áreas, mas em segurança pública. Isso talvez, né, nos permita uma luz no fim do túnel, aliás, uma luz no fim do túnel, para, ok, se tivermos uma reclassificação e uma unificação, né, dessas classificações no âmbito nacional, agora sim, já podemos começar a discutir efetividade. Já podemos começar a medir, né, o quanto esses gastos são efetivos ou não. Porque até então não tem a menor condição. É muito frouxo, é quase que um chute. Né? Dizer que aumentou o gasto, a gente não sabe, não aumentou no quê, né? Enfim. Tá? Mas tem uma outra coisa, ainda na área de gastos com segurança pública e efetividade desses gastos, que eu acho que a gente tem que, não dá para adiar a discussão. De alguma maneira, todos na área de segurança pública, todos nós, sejam os policiais, pesquisadores, gestores, enfim, há um certo consenso que a gente tem que aumentar os gastos em segurança pública. Né? Tem que aumentar, tem que gastar mais. Os dados mostram, né? A comparação internacional mostra, tem que gastar mais. Não é possível, né, que o Brasil, com essa taxa de homicídios, tenha um gasto per capita metade da média da OCDE. Não é possível. Né? Onde o problema é maior, a gente gasta menos. Não dá. Né? Agora, isso a gente tem que fazer um debate melhor sobre esse aumento dos gastos. Será mesmo que adianta aumentar a receita da segurança pública sem introduzir limites, tetos e pisos para os gastos? Vou explicar. E se o governo de São Paulo, o governo do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, aumenta os seus gastos, aumenta a sua receita, né, e vincula essa receita das loterias ao gasto de segurança pública? E como é que esse dinheiro vai ser gasto? O que vai acontecer com esse dinheiro? Olha, pode ser um preconceito meu, mas provavelmente
isso vai virar pessoal e aposentadoria. Né? Então, não necessariamente, temos que aumentar não necessariamente a gente vai mudar esse padrão de gastos altamente concentrado nos estados e altamente concentrado no gasto de pessoal e no gasto no custeio e nas aposentadorias. Se você não introduzir um limite, olha, ok, a gente vai aumentar os gastos com segurança pública, mas a partir de agora tem um limite de 75% dos gastos em pessoal. Né? Ou fazer o inverso. A partir de agora, a União vai triplicar seus gastos com segurança pública, mas tem que aplicar pelo menos 15%, 20% em investimento. Né? Então, falar de aumento dos gastos sem qualificar esse aumento e estabelecer limites, talvez não sirva para nada. Isso é fundamental. Né? Bom, e aí entra a grande questão que eu acho que atormenta todos nós. Eu posso estar sendo muito otimista, não sei, mas eu estou vendo algo interessante acontecer. A grande questão é como, né, mudar, né, esse padrão dos gastos em segurança. É um padrão. Como mudar? É um padrão com os gastos são altamente concentrados nos governos estaduais, municípios e União participam pouco. Na nossa discussão aqui interna do fórum, a gente chama isso de cofinanciamento. Né? Esse padrão de os gastos crescentes sempre na área de pessoal e de aposentadorias, cada vez maiores, né? E de baixa efetividade. Só tem um jeito de... Quer dizer, como mudar, a gente sabe, vai fazer isso, vai introduzir limites. A questão é quais são as condições políticas para você fazer uma repactuação do financiamento da segurança pública. Uma repactuação entre os entes federados e uma repactuação, e a introdução de limites dentro dos estados. Ora, as condições políticas para ver essa mudança passam, por incrível que pareça, na minha leitura, pela crise fiscal. Sem crise fiscal, a gente não muda esse padrão. E foi isso que a gente observou. Nos últimos 10 anos, não houve a crise fiscal e houve um aumento dos gastos. Todos os anos, a cada ano seguinte, os gastos eram maiores que os anos anteriores. Né? Então, houve um aumento crescente e sustentável dos gastos de segurança pública, sem necessariamente haver uma mudança no padrão desses gastos. Né? Sobrava dinheiro, vamos gastar mais. Talvez, eu posso, obviamente, estar absolutamente enganado, né? Mas talvez uma crise fiscal, como a que se apresenta hoje, vá forçar a todos os atores a repensar, né, esse padrão de gastos. Vá forçar, por exemplo, os governadores de Estado e seus comandantes de polícias militares a aceitarem a ideia que os municípios devem participar mais dos gastos com segurança pública, não só nos programas de prevenção, né? Mas também, por que não, aumentar a sua participação das guardas municipais, que é uma queda de braço, né? É uma disputa por poder. Né? Enfim, isso é uma questão importante. E tem a questão da reforma da Previdência. Né? Ora, a Previdência estadual... O maior peso da Previdência Estadual é a área de segurança pública. Como é que vamos fazer isso? Não, eu dizia hoje para o secretário de Segurança aqui de São Paulo, não há dúvida que, eu acho, pelo menos, que militares das Forças Armadas e policiais, eles precisam ter uma aposentadoria diferenciada. Não dá para ter o mesmo regime de aposentadoria do Arthur, professor da universidade, cujo maior risco de vida que eu corro dando aula na universidade é tropeçar quando saio do tablado, né? E posso me machucar, mas esse é o meu risco. Né? Eu posso dar aula até bem mais tarde. Não há dúvida que tem que ter uma aposentadoria especial. Mas essa especial, essa do jeito que está hoje, onde você tem, por exemplo, no DF, quase metade dos gastos das aposentadorias na área de segurança pública são para pagar salários de coronéis, que estão se aposentando aos 43 anos de idade. E, em compensação, o fluxo da carreira de praças
no Distrito Federal, com todo aquele salário, aquele orçamento enorme do Distrito Federal, o fluxo da carreira de praças, um praça está se aposentando, porque bate no limite da sua idade, mas está se aposentando como segundo sargento. Ele não consegue chegar, alguns não conseguem chegar primeiro sargento nem o subtenente. Então tem algo, né? Talvez essa crise fiscal seja aquela cenourinha que está faltando. Agora, claro, para acontecer alguma coisa, a gente tem que ter muito nítido o que a gente quer. A gente não quer só aumentar os gastos, mas a gente quer mudar o padrão desses gastos. Eu acho que... Né? E aí sim a gente vai ter efetividade dos gastos, etc., etc. Né? Enfim, bom. Sobre essa apresentação que a Carolina fez aqui, veja, que é uma coisa interessante. A despeito de todo o pessimismo que a gente usualmente tem com a área de segurança pública, que parece que nada dá certo, não é bem verdade. Né? Nos últimos 10 anos, 15, nós temos 5 estados da federação que conseguiram, em algum momento, redução de homicídios, para falar só dos homicídios. Temos 5 estados. O mais importante de todos, São Paulo, uma queda impressionante. Né? O pessoal viaja, pega avião, vai para Medellín, vai para Bogotá, vai para Nova York, vem para São Paulo. Aqui aconteceu uma coisa importante, né? Muito importante. Mas o Rio também apresentou uma queda, Pernambuco apresentou uma queda, Espírito Santo apresentou uma queda e o Distrito Federal está apresentando uma queda. O que esses lugares têm em comum? Um sistema de metas. Agora, por outro lado, não são só esses lugares que introduziram o sistema de metas. Então, sistema de metas não é igual à queda, mas aí tem. Né? O sistema de metas, esse sistema que a Carolina apresentou aqui, dessa avaliação muito bem-vinda que foi feita, é o nosso modelo de governança de polícia. Né? Ele é inspirado, ele começa lá atrás, quem começou com isso foi o pessoal lá em Minas Gerais, né, do IGESP, né, que se inspirou no CompStat de Nova York. Mas olhando isso, o CompStat não tem muito a ver, mas começou lá com a ideia de responsabilizar, tal, só que aqui nós fomos agregando outras coisas. Por exemplo, você tem que criar as áreas integradas de segurança pública e as regiões integradas de segurança pública. Né? E, de fato, né, isso foi criado de forma que, se no passado havia uma demanda, uma queixa, uma reclamação e um diagnóstico, né, de que nós deveríamos unificar as polícias, por que não? Diminuir os gastos, dar mais racionalidade, etc. Do ponto de vista teórico, ideal, unificar as polícias seria uma boa ideia. Né? Mas, na prática, é quase impossível. Né? As polícias brasileiras nasceram separadas. Né? Não era uma polícia que, em um dado momento da história brasileira, elas se separaram. Não, elas já surgiram separadas. Elas se desenvolveram a partir de identidades diferentes. As polícias civis se percebem como parte do judiciário, demandam equivalência ao judiciário, e as polícias militares tradicionalmente se perceberam como parte do campo militar. Né? Enfim, ou seja, a unificação é um negócio, a despeito de ser algo interessante, não seria ruim em si, mas esse sistema de governança faz com que a gente diminua esse debate. É impossível. Não, é possível. Você tem um sistema de governança. Né? Agora, ele tem limites. Ele tem limites, como a Carolina apontou aqui, mas ele tem limites impressionantes. Primeiro, ele é um sistema de governança de polícia. Né? E para funcionar, tem que ter algumas características que a Carolina apontou aqui. Liderança, indicadores, métodos. Mas, primeiro, ele é um sistema de governança de polícia. Esse sistema não funciona, por exemplo, para dar governança nas políticas de prevenção. Né? Que precisam ser focadas, como
né, a gente tem debatido aqui nesse seminário, elas precisam de foco, foco no território, né, nas áreas de risco, foco nos grupos de risco, juventude, mulheres, enfim, egressos do sistema, né, e focos nas situações de risco, gangues, drogas, etc. Esse sistema não funciona para dar governança às políticas de prevenção. A gente ainda não criou um sistema de governança das políticas de prevenção. Embora eu e o Dino tenhamos planejado algo brilhante, né? Ele nunca saiu do papel, então é brilhante. Né? Mas no Brasil a gente até hoje não tem um sistema que minimamente confira governança às políticas de prevenção. Né? Na área de policiamento, sim, já temos algo, podemos debater, podemos aperfeiçoar. Na área de prevenção, nada. Além desse limite, né, esse sistema, como Carolina chamou a atenção, tem outros problemas. Eu vou falar só de 2. Tá? A questão das metas e indicadores, Carolina foi bem clara. Aí, lembrando, o problema de metas. A gente pode discutir se são metas de produtividade, indicadores de produtividade, indicadores de esforço, tal, né? Ok? Mas vamos primeiro metas. Tem que tomar muito cuidado com as metas. Vou dar 3 exemplos de metas. Pernambuco, quando fez o seu sistema, talvez por pressão ali das corporações, etc., colocou uma meta de prisão em flagrante. O resultado disso foi que, depois de 4 anos, o sistema prisional de Pernambuco simplesmente explodiu. Simplesmente explodiu. Meta de prisão em flagrante. E o pessoal vai bater meta de prisão em flagrante. Né? Não sei se vale a pena ter esse tipo de meta. Agora, tem uma outra meta que vale a pena. Meta para apreensão de arma de fogo. Porque tem todo um debate se o desarmamento funciona, não funciona, se o Estatuto do Desarmamento funciona, não funciona. O pessoal só esquece de não é um Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é a lei, é o texto legal que autoriza as polícias a fazerem operações para apreensão de arma de fogo. São poucos os estados da federação que adotam metas, que têm sistema de metas, primeiro, e, entendo o sistema de metas, estabelecem no seu sistema de metas a apreensão de arma de fogo. Que eu saiba, São Paulo, desde o começo, não é isso? Não, São Paulo não. Bom, o Distrito Federal, Ceará, né? Isso faz diferença, né? Você tem ou seja, não basta ter o Estatuto de Desarmamento. Alguém tem que querer fazer com que esse estatuto funcione, senão não vale. Né? Enfim. Mas tem uma outra meta, essa que é um desafio para mensurar. E como é que a gente vai fazer metas, por exemplo, para cumprimento de mandatos, como você está falando lá em Goiânia, né, em Goiás, que é interessante, ou metas para a questão das ameaças. Né? Bom, aí a gente tem que quebrar a cabeça. E aí entra um outro, não é um limite, mas é um desafio. O sistema de metas, ele obviamente, como o Carolina chamou a atenção, ele pressupõe uma revolução na área de gerar e analisar informações, dados. Agora, não basta só os dados de polícia e os dados existentes. Você tem que criar, dentro do sistema, condições de elaborar outros indicadores além desse. Por exemplo, quer ver um indicador que faz todo sentido, mas ele não existe nos dados, nos bancos de dados tradicionais de polícia? Resolução de homicídios. Não existe esse indicador. Tanto é que a gente não tem a taxa de resolução de homicídios no Brasil, né? Não tem. Então, a gente tem que criar. Não basta usar os indicadores de sempre. Se a gente usar os indicadores de sempre, a gente vai conseguir os resultados de sempre. Né? A gente tem que saber criar esses indicadores. Isso é um limite. E o outro limite é o sistema de bonificação, como a Carolina falou. O caso do Rio de Janeiro é impressionante. Né? O caso do Rio de Janeiro deveria ser um case de estudo aqui na FGV, sobre como não fazer um sistema de metas baseado em bonificação. Tudo que não deve ser feito. Uma bonificação que corresponde a mais do que o dobro do salário normal, mas então não é bonificação. Por quê? Porque perder aquela bonificação é tão grave para o orçamento familiar daquele policial, que vale a pena qualquer esforço, seja lícito ou ilícito, para bater a meta. Né?
Não, sistemas de bonificação, eles não podem funcionar assim, né? Eles têm que ficar ali na faixa dos 5%, 10% e tal, senão não vai. Né? Segundo, eles têm que ser sustentáveis. Você não pode prometer bonificação esse ano e ano que vem não ter mais, ou mudar a bonificação. Aí o tiro sai pela culatra. Né? Hoje você está sinalizando, olha, a nossa meta aqui é apreensão de arma de fogo, fazer isso, fazer aquilo, quem fizer eu vou remunerar, para mostrar que eu estou prestigiando isso, e ano que vem eu não vou remunerar, então eu estou dizendo que eu não estou mais prestigiando isso. Não é? Então como é que a gente vai fazer? Eu acho que a gente deveria se esforçar muito mais do que nós estamos nos esforçando para criar um sistema de bonificação que não seja baseado em remuneração, mas também não seja baseado nessas questões simbólicas que, a despeito de serem importantes, no fim das contas, o que vai interessar é o dinheiro no bolso. Né? Tá? Claro, reconhecer o bom desempenho do policial na cerimônia faz diferença. Mas, em termos de política pública, isso não funciona. Talvez algo que possa funcionar é redimensionar todo o sistema de avaliação pessoal, de progressão, por pontuação. Aí sim, em vez de dar dinheiro para o bom desempenho, você dá pontos. Agora, sabendo que essa pontuação vai contar para você ser promovido mais cedo, para você fazer aquele curso de policiamento comunitário lá no Japão, né? Para você ser indicado para aquela função, etc, etc. Quer dizer, isso vale dinheiro, mas não vale dinheiro em cash, na hora. Né? Mas, lembrando, as nossas polícias não têm esses sistemas. Né? E, finalmente, chovendo molhado, como Carolina chamou a atenção N vezes aqui, esse sistema de metas ele é ótimo, quer dizer, é a solução que a gente achou. Ele pode funcionar e tem mostrado que funciona em alguns casos, mas atualmente ele é absolutamente dependente da liderança. Se o governador, uma vez, um aluno orientando meu de mestrado, né, fazendo uma tese sobre uma dissertação sobre governança, ele criou essa expressão e eu passei a copiá-lo. Né? Ele descreveu essa situação da liderança com aquele que senta no U da mesa. Né? Que normalmente são grandes mesas de reunião, né? Então, quem está sentado na cabeceira da mesa faz toda a diferença. E talvez esses sistemas que Carolina mostrou, a presença do governador, é claro que ela é fundamental, mas a presença da estrutura que está por trás ali do governador. Né? Se o governador vai, sinal que o comandante geral vai e sinal do que os outros secretários de Estado vão. Né? Se o governador não vai, ninguém mais vai. Né? Enfim, era isso. Eu queria parabenizar a mesa aqui pela exposição, os dois temas interessantes, e cumprimentar o Fórum BID, Banco Mundial, pela iniciativa dessa jornada de trabalho que foi muito produtiva. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Só, antes de fazer rápidas palavras, todo mundo está acompanhando, o dia hoje está tumultuado, né? E aí a segurança que está fazendo, que é contratada, que é terceirizado, então todo mundo querendo ir embora para ver se chega em casa. É por isso que a gente disse, a gente então tem aqui vai passando o dia, as coisas estão chegando as notícias, enfim, com a greve dos caminhoneiros, as coisas estão meio estranhas ainda. Então, por isso, mas... alguém queria fazer algum tipo de intervenção rapidamente? Pontual ao meu estado, eu vi que você colocou ali Alagoas, né, na questão da gestão por desempenho. Lá eles têm essa situação de bonificar até pela apreensão de armas. Você não colocou no exemplo à frente em slide, eu não sei se foi em virtude de não ser por gestão, nessa gestão por desempenho, sim ou outra. E algo que eu concordei na sua fala, eu acho que foi exemplo do que aconteceu agora há pouco. A Polícia Militar lá, em apreensão de arma de fogo, tinha um valor para o calibre 38, tinha valor para a pistola. Sempre teve. E isso era dividido pela guarnição de serviço. Né? A guarnição apreendia, dividido, lá são 3 homens por cada viatura. E
no último dia 11 de abril, desencadeou-se lá um movimento chamado de Movimento Unificado dos Militares Alagoanos. Corpo Bombeiro Militar e Polícia Militar entrou meio que em greve. Não usou esse termo, mas era uma operação padrão. Depois de um aumento salarial de 29% para os policiais, para os delegados da Polícia Civil, e 20% para os agentes penitenciários. Aí me veio esse exemplo quando você colocou. Torna-se faca de dois gumes quando se tem essa questão de dispor ali bonificação. Olha, somente a Polícia Militar tinha bonificação na arma de fogo. A Polícia Civil não tinha, a penitenciária também não tinha, né? E aí, quando se viu algo maior sendo oferecido à Polícia Civil e o agente penitenciário disse, opa, então aumenta para a gente aqui também. Eu embarquei ontem para cá e estava acontecendo a assembleia para se determinar o que de fato ia se aceitar em resposta do governo. Eles brigavam por valorização salarial, uma atualização das verbas indenizatórias, que é aquele que dispõe no final do ano para o uniforme e tal. E também essa questão de PCA, coisas próprias. Mas aí eu acho que esse exemplo que eu coloco agora bem pontual que você relacionou nesse cuidado de estar dispondo dinheiro e aí depois lá na frente não ser uma resposta contraditória, né? Bem rapidinho, Carol. É o seguinte, todos os planos de metas têm validade. Nenhum passou de 4 ou 5 anos. Porque normalmente se aproveita da meta, a maior parte delas é em dinheiro mesmo, a maior parte dos estados fez uma bonificação, e aí o que acontece? Você não muda mais nada. E mesmo quando a meta é cumprida e você ganha mais por aquilo, chega no limite do que a polícia pode fazer com aquela organização. E dura 4, 5 anos no máximo por causa de cada governo. No caso do Ceará, que nós trabalhamos recentemente aqui, vários lá trabalharam, você tem esse problema. Na primeira reunião que fizemos com o governo do Ceará, eles tinham tudo estabelecido. Bonitinho, estava funcionando. Aí o que acontece? Eles têm dinheiro para pagar ainda. É um dos poucos estados que podem manter, mas eles não podem pagar. Porque os homicídios explodiram por um motivo fora da curva, que abriu a guerra do CV e do PCC no país, e lá ficou muito forte, praticamente dobrou o número de homicídios em Fortaleza de um ano para o outro. Como você vai pagar a meta? Só que a meta, o bônus já é visto pelo policial como parte do salário. Mas você não pode pagar a meta porque ele não está cumprindo a meta, não tem como cumprir. Porque nesse período você confiou apenas naquele sistema. Então eu acho que esse é um grande problema da meta. Fora o que você falou do gaming lá, que é muito comum, fazer o papel de bala, o papel para embrulhar só, né? O que é? Desde o sujeito que é furtado e dão como perda, simplesmente por questão de seguro, até aqueles casos que são conhecidos, aqui em São Paulo e no Rio teve bastante, de substituir homicídio por morte a esclarecer ou encontro de cadáver. Aos poucos você vai apurando isso, mas sempre se acha um caminho para desviar disso. Então, o grande problema das metas é esse. O tempo é relativamente curto. Você não é uma política de longo prazo, é uma política de médio prazo. Você passar uma crise, mas durante essa crise, enquanto a meta está funcionando, você tem que pensar como você vai reestruturar. Nenhum dos estados reestruturou. O caso do Rio é emblemático, porque no Rio o que eles fizeram foi aumentar o número de policiais, que aumentou bastante, mas ganhando todos pouco. Todos ganham pouco. Aí depois, o que acontece? Não tem mais dinheiro para pagar, então você tem um monte de gente ganhando pouco e a situação explodindo. Então acho que esse é o grande problema das metas, é substituir uma política por um programa. Porque o meta é um programa, mas você não cria uma política porque você confia só no programa de metas. Este, para mim, é o grande risco da maioria deles. Nenhum durou mais de 5 anos. Obrigado. Vocês querem, então, fazer rápidas intervenções ou a gente... O Rodrigo tem voo. Um minuto. Acho só, enfim, para dialogar com o Guaraci, acho que estou de acordo, quer dizer, eles têm tido prazo limitado. Acho que
a gente precisa separar as coisas, né? Investir na estrutura policial, salário, é uma coisa. O sistema de metas não pode ser substituto interpretado como isso. Por isso, cuidado com incentivos financeiros. Acho que esse é o primeiro ponto. E depois, Guaraci, acho que quando a gente baseia na bonificação, que ao fim e ao cabo move o profissional, a gente esvazia o programa de uma série de outras coisas, né? Então, qual é a questão? Como é que você fomenta a integração? E a gente não avançou nisso, mas o programa ele é muito mais do que só meta e bonificação, né? Exercício da liderança, ou deveria ser, né? Exercício da liderança, integração, prestação de contas. E isso acaba sendo secundarizado, porque isso é a política, né? Então, o sistema de metas ele ajuda a fortalecer, fomentar esse tipo de trabalho que acaba ficando em segundo plano. Então, eu acho que a gente precisa dar chance no Brasil para seguir e para olhar quem afundou, o que dá para fazer com o Rio, olhar São Paulo, que está quietinho, mas está girando, olhar Goiás, que está aí, que também faz o VDF. Acho que a gente precisa olhar e ver o que acontece e tirar outras coisas e não ficar baseado só na questão de meta e incentivo financeiro. Acho que esse é o ponto. A gente precisa olhar os outros elementos do programa. Gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Quero fazer um destaque para agradecer a presença durante o dia todo do Dr. Covino, que é o delegado-geral adjunto de São Paulo, numa prova de prestígio. A gente agradece demais a sua presença ao longo do dia. E em nome dele e de todas as autoridades que aqui ficaram, dizendo que foi ao mesmo tempo que um prazer, um enorme aprendizado, uma ação conjunta do BID, do Banco Mundial, do Fórum e do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas aqui da Fundação Getúlio Vargas. É importante para a gente, aquilo que foi dito no começo pelo professor Luiz Brito, que é a universidade em movimento, trazendo a prática e também fazendo a sua prática um pouco, fazendo uma troca extremamente virtuosa. Um dia que foi agitado para o país, né, todo mundo aqui olhando nos celulares o que foi, se a gente ia ter voo, se não ia, o pessoal que vai voltar para casa, se o avião vai ter combustível ou não, mas a princípio tudo está sob controle, vai ter sim. Então eu queria agradecer e dizer boa noite a todas e todos, reforçar os agradecimentos à equipe e a todos os que aqui passaram um dia e se dedicaram a falar um pouquinho, transmitir um pouco do seu dia a dia, do seu conhecimento. Muito obrigado.